Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Tucana App, a sua academia de tecnologias de informação e comunicação. Junte-se a nós para ter o melhor do conhecimento voltado às tecnologias de informação. Pois é, recapitulando, começamos a nossa aula introdutória em inteligência artificial. Aprendemos as três principais sub-áreas da inteligência artificial e, por sua vez, também descrevemos um pouquinho das sub-áreas de Machine Learning, dentre as a qual destacamos apenas Deep Learning, e que em Deep Learning entendemos uma das duas sub-áreas muito importantes, visão computacional e processamento de linguagem natural. Hoje vamos falar sobre a robótica. Uma vez terminarmos esta terceira das três principais sub-áreas de inteligência artificial, então mergulharemos em Machine Learning. Vamos criar projetos e entender todos os conceitos a respeito desta ciência. Ok, o que é um robô? Ou o que é a robótica? A robótica é a área da ciência e tecnologia que estuda a criação de robôs. E aí vem a questão, o que é então um robô? Um robô é uma máquina criada para executar tarefas automaticamente, seguindo comandos programados ou tomando decisão, simples com base no ambiente. Por isso, eles têm a capacidade de perceber através de sensores, de processar informação através de programas ou controladores e mesmo de agir. Vamos direito a um exemplo. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, imagine um vídeo. Olha, o primeiro vídeo vou mostrar-vos o robô aplicado na área doméstica. Este robô tem a capacidade de limpar o seu quarto, a sala ou qualquer meio ambiente. Hein? Como é que ele faz? Ele aspira o pó, retém o pó e mantém a limpeza. Olha quão fácil tornou limpar a sua casa. Né? Isso evoluiu de quê? As pessoas usavam vassoura, depois da vassoura vem o aspirador manual e do aspirador manual surgiu um aspirador automático, que é um robô. O que isso ajuda na vida do homem? Reduz o esforço e poupa também o tempo. Enquanto estiveres a estudar, o chão pode estar a ser limpado por um robô. O homem ganha mais tempo para pensar em outras coisas mais complexas. Esse é um dos robôs mais avançados da atualidade no domínio de limpezas e outras atividades domésticas com fins de tornar o ambiente limpo. O segundo exemplo é da robótica industrial. Né? Robôs que montam peças numa fábrica. Atualmente, empresas como IBM e tantos outros, desde a área da computação, automóvel e até mesmo casas, os robôs automatizaram os serviços e em tempo recorde eles conseguem criar vários produtos para que sejam então publicados. Você vê que esse vídeo foi resumido de tal maneira que vocês viram o momento em que eles montavam a carcaça, o momento em que a carcaça foi pintada, e aqui o momento em que a parte do painel do carro está a ser montado, a soldadura, tudo isso programado, tudo isso milimetricamente bem elaborado através de conceitos de matemática, física, eletrônica. E o outro ponto, ainda mais insano, passam-se o termo, é o robô explorador usado no espaço. Olha aqui o que a NASA fez para ter uma visão geral do espaço. Né? Enviar homem para o espaço há custos e também riscos de vida. Então a NASA pensou em robôs que fossem lançados no espaço, de modo que, uma vez que eles são implantados
nesse determinado local, então este robô seja capaz de captar imagens, vídeos desse mesmo espaço. É assim que se faz as explorações espaciais nesses últimos tempos. Então, essas três características que os robôs apresentam, perceber, processar, agir, são baseados em sensores, programas ou controladores e motores. Então, nesses três exemplos, você pode ver que o primeiro robô tem a capacidade de controlar o meio ambiente. Ele percebe quando está se aproximar diante de um obstáculo, pois esse robô é concebido apenas para funcionar como um aspirador. Logo, ele detecta o obstáculo. O que um aspirador é capaz de fazer? Nessa dimensão, estamos a nos referir à poeira, né? Resíduos sólidos de pequeno tamanho. E temos aqui o robô que processa, pinta, aperta parafusos, solda. São processos automatizados. E temos aqui o robô que tem a capacidade também de perceber o ambiente, explorar, enviar informações como imagens e vídeos. Até aqui, se você percebeu o que é um robô, então até na próxima aula. E se achas que a aula está boa, interessante, então vamos continuar. Olha aqui, nós falamos na aula passada que Machine Learning tem uma das três principais áreas. Dentre elas, o Reinforcement Learning é um tipo de Machine Learning, cujo o modelo aprende através do meio. Então, nós falamos dos robôs humanoides, né? Tem a capacidade de aprender a executar tarefas que inicialmente apenas humanos têm a capacidade de realizá-los. E nesses últimos tempos estamos a ver robôs humanoides que já conseguem expressar sentimentos através de gestos, de reações, como se fossem humanos. Imagine se estamos em 2025, os robôs estão a este nível. O que será daqui a 10 anos, a 20 anos? Ok, aqui você vê o robô num cenário doméstico a preparar alimentação, né? Ele tem a capacidade de aprender. Nós demos uma pitada de como é que os robôs aprendem na nossa aula anterior de Machine Learning. Volte para lá e dê uma olhada. Olha as atividades, olha, por exemplo, esse robô que está muito avançado, que interage com os homens, respondendo e fazendo perguntas. Só para termos uma ideia, o objetivo do advento dos robôs, tornando a vida do ser humano mais fácil, mais simplificado. E até robôs na área de construção civil, que conseguem imprimir casas, construir casas, usando blocos, tudo milimetricamente pensado e desenhado. Isto não é magia, isto é matemática, é física, é eletrônica. A ciência é a graça que Deus nos deu para que nós tornássemos visível o invisível através de demonstrações nossos conhecimentos científicos. Ok? Então, aprecie para ver até que ponto os robôs são capazes de facilitar a vida do ser humano. Percebe? É tão importante nós automatizarmos os serviços porque o ser humano é uma das criaturas especiais que Deus concebeu o ser humano para que faça coisas mais avançadas. Olha, esse é o robô que você já viu atrás. Esse é o primeiro robô a aparecer num programa televisivo talk show. Hello, Jimmy. Ela aí saúda, olá, e ele responde, olá, Jenny. Ela aí pergunta, nunca mais vi você. 175 days since I last saw you. Yeah. Então ela responde o jornalista de uma forma engraçada. Neste robô, nós estamos a ver um conjunto de ciências, mecânica, eletrônica, a programação, inteligência artificial, tudo. Robô é uma área multitarefas, passo assim o termo, mas é uma área que envolve várias outras componentes. Estas vozes estão a ser geradas através de modelos de machine learning que aprendeu através de montões de dados. Eu vou deixar
para a próxima aula eu comentar um pouquinho mais a respeito. Então, até aqui tu estás curioso e tenho certeza absoluta, se estás neste slide, estás a gostar imenso desta aula. E você pode estar se perguntar, como começar na robótica? Eu vou lhe dizer alguma coisa. Para começares na robótica, você primeiro deve ter noção de matemática e física. Sim, matemática é uma ciência que nos ajuda a explorar o mundo através de medidas. Física nos ajuda a explorar os corpos através dos seus cálculos. Então, essa simbiose de matemática e física é imprescindível. Matemática, eu não vou explicar aqui muito do que eles são capazes de fazer. Nós também teremos um módulo que daremos matemática voltados a machine learning. Então você fique ligado. Mas matemática e física precisas bastante porque são as ciências básicas para ter um posicionamento na ciência tecnológica. Ainda mais quando se fala de robô. Pois robôs são áreas que suportam outras áreas, né? Um projeto de robô vai envolver mecânica, vai envolver eletrônica, vai envolver programação e vai envolver design. São várias áreas. Então, o segundo ponto que você deve começar a aprender é a programar. Mas não em qualquer linguagem. Começa a aprender a programar. Começa com a linguagem C. Aprendas Python. E aí você já está um caminho bem andado. Podes aprender também C++. Programação é a linguagem que o programador deve usar para conversar com o computador, para orientar o computador. Se nesse momento tu vês essa aula está a ser criada, a forma como eu apresento é graças à programação. Então a programação é a cinemática do computador. É uma terminologia que eu uso aqui para referir aquilo que dá energia, né? Então, você precisa aprender, ter os conhecimentos de matemática e física, aprender a programação, também praticar. Olha, eu te sugiro, se estás apaixonado em robótica, pratica usando kits de robótica mais simples, como Arduino, Raspberry, com conhecimentos da linguagem C ou Python, você será capaz de programar microcontroladores. Depois desses 3 requisitos, o que eu mesmo te aconselho que não pode faltar é isto aqui. Exatamente, curiosidade e vontade de aprender. Calma aí, eu vou te mostrar por que ter curiosidade e vontade de aprender até pode superar primeiramente o conhecimento de matemática e física. Exatamente, porque com a sua curiosidade em querer criar coisas que se movem, essa curiosidade vai te levar à matemática. Primeiro não é a matemática, porque você não terá noção. Vou aprender matemática para quê? Não. Então primeiro tenha curiosidade. E essa curiosidade te vai levar à matemática e física. Olha só o que está para ver. Aqui nós temos um jovem angolano. Ouça o que ele vai dizer. Isso é para a nossa própria proteção. Aqui temos o sensor de temperatura, para medir a temperatura. O robô já me detectou nesse exato momento. Então, este é um jovem angolano. Vocês podem seguir esta página, Afonso Mpalo. Ele criou um robô na época da pandemia sem recursos e sem nenhum apoio. E o robô era capaz de medir a temperatura, ler o valor da temperatura. Até que o braço esteja na posição ideal. Agora o desinfetante. E o robô orienta ele que estende a mão para usar o desinfetante. A detenção da máscara. E também o robô tem a capacidade de detectar se o paciente está com a máscara ou não. Percebe? Olha aí, também, Está sem máscara. olha, o robô vai identificar que ele está sem máscara porque está vermelho, reconhecimento facial. Nós falamos também na introdução da inteligência artificial. Veja,
O exemplo que eu estou a dar é para tu entenderes que esse jovem é angolano. Ele teve curiosidade, ele ama o conhecimento e conseguiu criar um robô. O robô não está a ser só criado na Europa, não. A diferença é que empresas como a de Elon Musk e tantos outros têm essa dimensão internacional porque têm apoio, têm um projeto estratégico. E em muitas zonas isso não existe. Olha, não vamos parar por aí, por angolano, vamos viajar um pouquinho para outros países de África. When they see strange movements or hear a sharp sound. This robotic dog also starts barking to alert the owner that something is happening. Este é um cão robô criado por jovens africanos. O robô, através de comandos, ele começa a ladrar. The owner doesn't need to go outside to see why their dog is barking. Através dessa invenção, They have to connect this quando to their o robotic cão fique ladrando, o dono não precisa sair para fora para ver without putting themselves at risk. por que o cão está a ladrar. Mas o cão possui uma câmera, e que o dono, através de uma câmera no seu sofá, em casa, no quarto, ele consegue ver o porquê que o cão está a ladrar. Foram africanos que criaram este robô sem nenhuma Nigeria kind of has its own and it's called Kikishagi. ajuda internacional. Este é um robô humanoide criado também em África, na semelhança dos que nós já vimos anteriormente dos robôs humanoides que estão atualmente mais avançados. Esses jovens conseguiram criar também um robô. Weighs 60 kilograms and has a maximum speed of 10 kilometers per hour. Ele consegue andar 10 km por hora. Então, este robô está em desenvolvimento. Se você vê, The robot has an inbuilt camera, microphone, and even face recognition. o robô tem câmeras, Assistant, tem which has been integrated reconhecimento facial answer questions, and even have e tantos outros sensores. But the main goal is to have it do all this without using third-party apps like Google Assistant. Yeah. Então esse robô também pode trabalhar como um assistente. Eu anteriormente dizia andar. Bom, no sentido do robô, nesse caso é deslocar-se de um ponto para outro. Mas o assunto não terminou por aí. Algumas companhias internacionais criaram robôs que através do pensamento o ser humano poderia mover Something similar. alguns objetos. Em África também, um jovem fez o mesmo. Mas desta vez, este jovem não precisou fazer implantação de chips no cérebro. Simplesmente ele desenvolveu um capacete composto por vários circuitos e, através dos impulsos cerebrais, é possível que ele oriente, através da sua mente, o que ele estiver a pensar e esse braço de robô consegue executar a tarefa. Este jovem é autodidata, ele não está ligado a nenhuma universidade, é curiosidade. Curiosidade. A curiosidade leva tu a realizar coisas inexplicáveis. Ok? Agora que já entendeu que para começar na robótica, o primeiro requisito é curiosidade. Depois, esta curiosidade vai te levar em várias áreas. Percebe? Se até aqui esta aula foi suficiente, então desligue, porque eu não gosto de roubar tempo de ninguém. Mas se tu achas que é suficiente e quer ver mais ainda, vamos para frente. Bem, o robô foi feito de When they see plástico. strange movements, Olha aqui, temos Isso é para a nossa própria este outro robô, foi criado na Nigéria. Em África, atualmente, há robô humanoide mais avançado. Este ano foi lançado na Nigéria. É considerado como o primeiro robô humanoide em África. Yeah. Tem a capacidade de falar algumas línguas regionais da Nigéria, também falam inglês. E tem sido usado também como um impulsionador da cultura africana aplicada à inteligência artificial, né? Então esse grupo, Unicorn Group, criou esse projeto humanoide ambicioso que orgulha a África. Isso é para lhe mostrar que a falta de recursos não cria limitações para criar coisas grandes. Tu visitas essa página
no YouTube, este também, e terás mais informações a respeito das criatividades que os jovens africanos são capazes de fazer só por causa da curiosidade. Yes, we can. Ok, meus amigos, foram 20 minutos. Eu sei que você gostou imenso da aula, mas eu gosto de deixar referências que lhe podem ajudar como aluno, como estudante, pesquisar e ler muito. Existem ferramentas de IA, mas eu aconselho os estudantes a lerem artigos científicos para que estejam mais informados. Se queres saber mais sobre os robôs desenvolvidos em África, é simples. Siga este canal e você terá esse vídeo completo para poderes explorar mais esta área. Qualquer dúvida que tu tiveres, envia-nos uma mensagem, subscreva no nosso grupo, no WhatsApp, siga em nossas plataformas. O objetivo deste canal é dar aulas com qualidade para aqueles alunos que amam as tecnologias e procuram um orientador. Nós estamos aqui por ti. Até lá. Tchau.